Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, esse é o primeiro dia do nosso mês de dezembro, é o primeiro dia do nosso propósito, esse é um dia especial, esse dia marca um novo tempo, esse último período desse ano. E eu, mais uma vez, Senhor, eu sou um privilegiado, como tantas pessoas que tem aqui. Sim, Senhor, eu sou um privilegiado. E cada pessoa que está neste culto, que tem essa oportunidade, ainda mais aqueles que estão aqui na tua casa, aqueles que, como essa semana que passou ainda, a própria pastora Mariana disse, vocês que têm a oportunidade de estarem no templo, de fazerem parte de um culto, de buscarem a Deus, até o cheiro da igreja, o cheiro de Deus, de vivenciarem isso. Sim, meu Deus, não porque ela disse, mas eu sim sou um privilegiado, como aqueles que estão aqui agora, como cada um tem essa oportunidade, essa condição, que tem aqui, meu Deus, esse tempo, eu te agradeço e peço que cada um dos nossos passos sejam literalmente dados com os pés, sejam dados pela fé, sejam, meu Deus, as atitudes que nós temos, as ofertas que derramamos, as obras que te entregamos, que o Senhor receba o nosso melhor. Eu peço que tudo aquilo que tem poder de atrapalhar, de atrasar, meu Deus, de impedir que orações sejam respondidas, que clamores sejam atendidos. Eu oro para que o Senhor aponte para nós e coloque a luz, coloca um holofote, meu Deus, para iluminar cada parte, cada área da nossa vida, que ainda está presa ao pecado, a uma conduta, a um comportamento, coloca a luz nas nossas trevas, para que vejamos aquilo que ainda não vimos, para que façamos, meu Deus, aquilo que ainda não fizemos, e que venhamos dar ao Senhor condições, que primeiro o Senhor se agrade de nós, e que também venha, e que o Senhor nos alcance, a palavra, a promessa, que nos alcance, que nos atinja e que nos acompanhe, meu Deus. Eu creio na palavra que está em Deuteronômio 28, eu creio que a bênção do Senhor, quando ela atinge alguém, ela acompanha uma pessoa, essa, meu Deus, passa a ser a vida dela. E eu oro para que o Senhor, meu Deus, venha nos ajudar com a palavra, com o entendimento, com esse culto, que aquilo que estava sendo o impedimento, ou os impedimentos na vida de cada um de nós, que o Senhor nos ajude a derrubá-los, que eles caiam por terra, que passemos a viver segundo a Tua palavra, segundo, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu entrego o andamento desse culto, dessa ceia e de todo o nosso propósito nas Tuas mãos, para que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, e que também o Senhor, meu Deus, a cada culto, a cada vinda nossa à tua casa, que seja, meu Deus, uma nova revelação, um novo presente, que seja um renovo do Senhor para nós, que seja uma força a mais, que seja o derramamento do Senhor nos atingindo e nos abençoando. Eu peço que o Senhor esteja conosco, porque essa é a coisa mais importante aqui, a Tua presença. E que a partir da Tua presença, tudo que chegar até nós, o que vier,
até aquilo que a princípio for desagradável será bom. E eu creio e tomo posse da palavra do Senhor e daquilo que o Senhor tem conosco, daquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: ano de Josué. E a unção de Josué, a unção de conquistas, está sobre mim, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Para você que não veio hoje de manhã, eu vim, recebi a unção e vou transmitir para você, amém? E eu quero que você tome posse, e eu já quero começar esse culto convidando aquelas pessoas que às vezes, por falta de condições de estarem na igreja todos os dias, geralmente vêm aos domingos, vêm à ceia, vêm ao culto, mas elas não entram nos propósitos. E eu quero convocar você para que dessa vez você entre no propósito, que é esse propósito aqui. O propósito da mudança. Talvez você diga aí já, mas eu não tenho como vir à igreja os 31 dias. Tá bom. Mas faça o que estiver ao seu alcance. Quer dizer, vá algo além do que você está habituado a ir. Não vai só. Não termine este ano aceitando fazer só o que você vem fazendo. Então você que pode estar aqui aos domingos, mas todos os dias você consegue acompanhar um culto, uma transmissão, se você tiver que colocar uma internet melhor na sua casa, no seu celular para isso, se você tiver que fazer um investimento para que você possa fazer isso. Não, eu vou ter que dar um jeito, eu vou vir à igreja, eu vou vir no culto da manhã, das 7, das 9, das 15, à tarde. Não, então eu vou vir. Olha, o que eu estou pedindo para você fazer não é para mim. É para quem quer, gente? Não, é para você mesmo. Porque Deus não precisa disso. Deus precisa? Quem precisa? Eu preciso. Para a minha vida, eu preciso fazer. Para a sua vida, você precisa fazer. É como ainda na sexta-feira eu falava com uma pessoa. A pessoa tem situações tal. E quando a pessoa veio falar comigo, eu falei assim, eu sei que a senhora sentiu isso e que agora a senhora está sentindo ainda mais neste momento. Isso não é normal para a senhora sabe que isso não é normal. Ela falou, verdade. Estou sentindo mesmo. Isso que o senhor está falando exatamente tal. Eu falei, isso é Deus. Deus está confirmando na sua vida o que Ele quer da senhora esse final do ano. E olha que coisa mais interessante. Essa pessoa, particularmente, que eu estou falando, o caso dela é o filho. E uma das palavras que eu tenho aqui para transmitir apenas, porque é uma das palavras que Deus Ele liberou para esse propósito, para as pessoas que estão buscando pela família, de que o Senhor vai tirar filhos da fazenda dos porcos e trazer para a casa dos pais. Então, você pode dizer, no meu caso, é meu filho mesmo, é minha filha. E não é necessariamente, literalmente, alguém que esteja só fora de casa, mas
para você que tem um filho fora de casa, que teu filho saiu, que teu filho foi sei lá para onde, que está vivendo sei lá qual vida, você tem que pega uma corrente, amarra com uma corrente essa palavra e fica com ela. Está entendendo? Porque essa é uma palavra profética que o Senhor está liberando para quem crer. Mas eu acredito que esse é um tempo. A bispa falava, né, que tem coisas que esse é o tempo que estão chegando num limite. E não é um limite para nós, tem coisas que para nós já chegou no limite. Quando a gente viu o rumo que tomou, o pé que estava, a condição em que estava, tem coisas que a gente falou, meu Deus do céu, mas não dá para isso aqui ficar pior, não dá para isso aqui tomar uma outra proporção, e aquilo depois ainda ficou pior. E eu falo o nível do pecado, eu falo o nível de complexidade, a gravidade de algumas coisas. E tem coisa que Deus está falando conosco, que agora chegou o limite. Igual quando o Senhor decidiu definitivamente que Ele daria a terra de Canaã aos israelitas. Porque uma das coisas que acontecia naquela terra era das pessoas, elas pegarem, as crianças, e não só os assassinatos de crianças que eles ofereciam ao deus Moloque, que era uma prática, isso só foi aumentando e escalando num nível que chegou no limite para Deus. Como também eles passaram a mutilar crianças nos sacrifícios que faziam. Não bastava já o nome seria desumanidade, mas aí o negócio que já era, para uma pessoa normal, o limite em todos os critérios, aquilo passou a ficar pior. Então, tem coisas que a gente, quando ouviu, quando tomou conhecimento, quando percebeu, aquilo para nós foi inaceitável, aquilo para nós foi muito grave, horrendo, pesado. E a gente muitas vezes pode até ter questionado, mas será que Deus não está vendo isso? Senhor, olha a injustiça, olha o peso, olha a maldade, olha a sujeira, olha a maldição disso. E Deus está vendo tudo, gente. E aí chega um tempo que Deus fala, agora deu. Agora deu. Isso aqui agora eu vou tratar com isso aqui. Então você que tem orado, que tem pedido, que tem apresentado nomes de familiares e, Senhor, eu quero que o Senhor traga, eu quero que o Senhor faça a obra. Senhor, eu quero. Não estranhe os ais aparecerem. Quem entende o que eu quero dizer com ais aqui? O que são os ais? A dor, o sofrimento. E eu vou pedir para você que é um membro dessa família, que orou pelo seu familiar, não ser o membro dessa família emocional e o elo mais fraco que o diabo pode usar para arrebentar com toda essa corrente, mas que você seja o elo forte. Quem é o elo forte de uma família? Quem é o elo forte? Diga, o mais espiritual. O elo espiritual, quando vê, por exemplo, uma mãe e um pai que está vendo o filho viver um momento que avisou o filho, que falou, filho, isso aqui vai acontecer. Para com isso, sai disso, solta isso, deixa isso, muda de vida, muda
de atitude, porque Deus não se agrada. Essa casa é uma casa de oração. Olha, eu tenho apresentado sua vida a Deus. Você vai vir por bem, sorrindo, ou você vai vir chorando. Mas se você vai vir, você vai. Aí daqui a pouco você vê seu filho, sua filha, seu neto, chegando em você. Mãe, pai, está acontecendo isso. Mãe, pai, me ajuda. A sua ajuda é espiritual. Não pega e tenta tirá-lo, demovê-lo daquela situação sem que ele busque a Deus. Quer ajudar? Traz para a igreja. Quer ajudar? Levanta com ele um propósito, uma campanha de oração. Deixa ele buscar mudança, cura, salvação. Deixa ele buscar Deus. Não tenta se colocar entre esse trabalhar de Deus com essa pessoa. É meu irmão, eu sempre cobri meu irmão, porque minha mãe não criou ele, fui eu. Meu pai não criou, fui eu que criei. Eu que sempre fui o irmão mais velho, a irmã mais velha. Porque meu irmão ele não aguenta. Aguenta. Minha irmã não aguenta. Deixa essa pessoa chegar até Deus. E agora é o momento de você ser o elo mais forte dessa família. É aquele elo que não arrebenta. É aquele elo espiritual. Se foi orando que você fez Deus tocar essa pessoa, é continuar orando que você vai fazer Deus salvar essa pessoa. E se a palavra está dizendo que o Senhor vai tirar pessoas, filhos, da fazenda dos porcos, para trazer para a casa do Pai, está se cumprindo algumas palavras. Aquela que fala do Senhor voltar o coração dos pais para os filhos, e também o coração dos filhos para os pais. De pessoas que não tinham abertura para a palavra, vão parar e vão ouvir a palavra, vão dar ouvidos à palavra. Não, sabe, a pessoa que sempre falou, não quero saber disso, não gosto, não concordo com isso aqui eu não acredito, essa pessoa vai ouvir a palavra. Ainda que você não veja a cena, ainda que você não seja aquela que vai estar junto, mas você pode saber, e você deve confiar no Senhor, porque essa é a obra que Deus está falando que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então, você que tem orado, tem pedido, tem colocado o nome dos seus familiares no Senhor, confia que esse ano, essa virada de ano, a vigília do ano novo, você vai passar com os teus familiares. Toma posse disso e da sua parte dê a Deus condições para que Ele faça essa obra. Dê condições a Deus. Sabe, não se desvia. Aqueles momentos que antecedem, vamos lembrar, eu vivi isso essa semana. Essa semana, na terça-feira, deixa eu ver se foi na terça, que eu preguei outros dias também à noite. Terça-feira, eu vi desde a outra quarta-feira, cada dia uma pessoa nova, diferente, chegava e pedia uma oração por estar muito mal fisicamente. Cada dia. E quando a pessoa chegava, falava o que estava acontecendo. E assim, na verdade, na quarta-feira uma pessoa falou comigo, e quando ela falou comigo, nós identificamos ali naquele momento que aquilo não era físico, era espiritual, tanto que na hora da oração, a pessoa estava muito mal. Estava mal com dificuldade de ficar em pé. E nós oramos ali, repreendemos o mal e não aceitamos aquilo, declaramos, pois a pessoa restabeleceu, recobrou as forças e assim, ela foi embora e voltou para a casa dela bem e o resto da semana ficou bem. Aí, quinta-feira,
inexplicavelmente, na quinta, foi quarta, foi feriado, né? Foi isso mesmo. Então, na quinta-feira, aí minha filha que fica mal, do nada, e dá aquelas coisas. Ah, criança, tem coisa que criança realmente, criança pega resfriado, criança come demais, vomita depois, criança pode ter uma reação alérgica, criança, mas tem coisa que você que é pai, que você que é mãe, você sabe que aquilo ali não tem por onde. Como se diz, só se foi o vírus da água mesmo, né? Não tem nada diferente, não tem contexto diferente, não tem nada ali que desabone. E aí aconteceu com a minha filha. E a gente identificou da mesma maneira, isso é espiritual, é uma retaliação. E o trabalho foi esse, oração e clamor, e expulsamos, e ok. Aí no final de semana, cada dia, às vezes 2 vezes, no sábado e no domingo, foi assim, cada culto que eu participei, alguém que chegava, e assim direto. E a mesma coisa, eu falei, opa, quando algo começa a acontecer muito, Deus está falando, Deus está mandando uma mensagem. E toda vez que eu vejo um caso acontecendo muito na igreja, eu entendo espiritualmente que é a utilidade pública. Você tem que falar sobre aquilo para as pessoas estarem atentas, para elas terem a reação certa, né? Então, aconteceu isso desde a quarta, aí foi quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira acontece com a minha esposa. Ela teve uma situação que não tem como. Tanto que a hora que eu estava atendendo ainda, pediu para me chamar, e quando eu subi, ela falou, aconteceu isso, isso e isso comigo. Eu falei, é espiritual, vamos orar, vamos repreender. Na hora, mas eu tomo tal coisa. Eu falei, não precisa tomar nada, não toma nada, você vai ver, daqui vai dar uns minutos, você vai voltar ao normal. Aí não tem nada que é espiritual, é uma retaliação, vamos orar. O diabo tá percebendo que as coisas, né, que a gente está se movendo, as pessoas que entenderam, sabiam que o propósito começava hoje, que já estavam se preparando para isso, mentalmente, espiritualmente, organizando a vida, sabe, adiantando a vida para ter o mês de dezembro com aqueles horários certos para Deus. Maravilha. Terça-feira eu falo, eu vou falar para a igreja. Falei. Na quarta-feira, com quem que acontece? Na quarta-feira, assim, a impressão que eu tive, eu acordei, fiz o culto das 7, na quarta estava pleno. O culto da noite eu fiz pela graça de Deus. O culto da noite foi uma coisa assim impressionante, a sustentação de Deus. Só que a hora que eu fiquei sozinho, aí foi aquela, como se diz também, se eu apanhei, a sensação que eu tive foi que eu apanhei, que uns 4 caras daqueles grandes assim, sabe, que é todo duro, sabe, aqueles caras que você olha assim, né, o pessoal chama de armário, dá a impressão que se apanhou, o corpo dolorido, tudo dolorido, assim, e nada, gripe, não, nada. A hora que eu fiquei sozinho, eu falei, agora eu que vou apanhar, agora eu que vou bater, né, eu apanhei, agora eu vou bater. E orei na quarta, orei na quinta, orei na sexta, ontem que eu fui. Mas você tomou remédio? Não. Nada. Por quê? Porque eu sabia que não era físico. Porque eu vi gente ficando doente de tudo quanto é jeito. Vi gente que foi para o remédio, vi gente que só libertou assim. Então eu sei, como diria Paulo, dadas as devidas proporções, eu neste propósito, eu já senti no corpo o tanto que Deus tem coisas para fazer na vida da igreja. E se você sentiu ou vai sentir, que pode ser que, a hora que aqui dentro em você entrar e você começar a se mover, e todas as vezes, as pessoas que eu atendi, que eu falei isso, como eu mesmo, eu me apegava em uma palavra. Qual palavra? Aquela palavra do jovem lunático.
pai levou o filho que tinha graves problemas de saúde e espirituais para os discípulos, e eles não puderam fazer nada pelo filho daquele homem. Mas, enquanto os discípulos, que eu acredito que eles não estavam determinados também aquele menino ser liberto. Sabe aquela coisa que pode acontecer com qualquer um? Isso pode acontecer comigo, com um obreiro, pode acontecer com um médico, pode acontecer com uma pessoa que está ali para aquele propósito. Eu estou aqui à disposição. Mas sabe quando você está mais à disposição porque você tem que estar ali do que porque você está decidido a fazer tudo que está ao seu alcance? Não tem isso? Não tem aquele dia que você vai trabalhar porque você tem que bater o cartão? Não tem isso? Que você vai fazer, mas não é pleno, não é completo. Eu acredito que os discípulos não estavam decididos, determinados, tanto que, ó a diferença, eles oraram pelo rapaz, e o que aconteceu? O que aconteceu? Nada mesmo, porque não aconteceu nem, diga, dele ser curado, nem dele passar mal. Aí é onde eu me apego. O pai do menino, daqui a pouco chega Jesus, vê uma discussão em torno daquele menino e aquilo que estava em volta dele. O que está acontecendo? Ô, geração incrédula, até onde? Até quando eu vou estar com vocês? E aí o pai do menino explica para Jesus o que tinha acontecido, que ele trouxe o filho dele e os discípulos não puderam libertá-lo. E Jesus, quando Jesus chega perto do menino, o que acontece com ele? Ele lança o menino no chão e o menino começa a convulsionar violentamente. Veja, até esse ponto, Jesus não fez nada pelo menino, mas só a proximidade do menino com o Senhor Jesus fez o menino ser lançado no chão, e aquela agressão do diabo contra o menino violentamente, o menino começou a convulsionar e debater no chão ali. Aí Jesus, Jesus não foi lá e ficou desesperado, meu Deus, está acontecendo tal, pera, calma. Jesus, desde quando isso acontece com ele? E o pai do menino, acredito que sem jeito, sem reação, falou desde criança, às vezes lança ele na água, às vezes lança ele no fogo, quer dizer, às vezes a gente está num lugar que tem água, joga ele na água, tem que estar muito atento a ele para não acontecer o pior, às vezes no fogo lança ele, E aí o pai do menino, mas Senhor, se o senhor pode fazer alguma coisa, eu creio que o pai meio que, o senhor está percebendo que ele está aqui sendo, está ruim isso aqui, Se o senhor pode fazer alguma coisa, tem misericórdia, ajuda-nos. Aí o Senhor Jesus falou, se podes, tudo é possível àquele que crê. E o pai do menino, de novo respondendo automaticamente, disse, eu creio. E Jesus não fez nada. Mas aí o pai do menino, eu creio que aí ele se despertou, aquela sinceridade, não, eu quero mudar de vida. Ele falou, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, então. Porque quando você para e pensa, quando o pai do menino falou, eu creio, ele deve ter falado, eu creio, e o menino continuou do mesmo jeito, não aconteceu nada, e Jesus não fez nada, esperando, que o pai do menino fosse até onde ele poderia ir, mas até então não tinha chegado. Aí o pai do menino se move. Senhor, então me ajuda na minha incredulidade? Aí Jesus pegou, impôs as mãos sobre o menino, expulsou o demônio, e aí o menino caiu, agora o menino cai como se estivesse morto, sem nenhuma reação de vida. Jesus pega o menino, levanta o menino, e aí o menino fica bem. Por que eu estou dizendo que eu me apeguei nisso? Porque por um tempo, com Jesus ali, primeiro o menino ficou pior do que ele estava, depois aquilo se estende por um tempo, e depois da oração, do clamor, depois daquela interação de Jesus
com o menino diretamente, aí o menino parece morto. Isso mostra que aquele pai, se em algum momento ele tivesse ido embora, se ele tivesse se impressionado para o mal com aquela atitude, ele poderia ter fugido, ido embora, pegado o menino, levado com ele, como quem quer dizer, não vou ficar, não vou passar por isso, não vou ficar aqui desse jeito, e não. Por ele ter ficado, permanecido, insistido, o menino foi curado. Isso é uma coisa que eu quero que você tenha muito clara com você esse mês de dezembro. Você pode ter situações, e eu acredito que elas devem ser majoritariamente físicas. E eu digo na saúde mesmo. De ataques que você pode sofrer assim, e você vai lembrar desse culto. Se quando acontecer, a primeira alternativa que você vai recorrer é a espiritual. Você vai lembrar dessa passagem. Olha, eu me lancei mais, eu fui para mais perto de Deus, eu busquei mais a Deus, eu decidi que eu ia fazer o propósito, eu comecei a orar mais, depois que eu comecei, depois do jejum, depois de tal coisa, isso aqui está me acometendo. Mas do jeito que veio, vai sair, vai embora. Não vai ficar no meu corpo e eu vou seguir com o meu propósito. Amém? O que eu estou te falando é algo que eu já vivi a semana passada. E que aqui na minha cabeça agora, que eu me lembro assim, ó, que está fresco na minha cabeça, 14 pessoas. Incluindo a minha filha e a minha esposa. Tanto que no dia que eu falei no culto isso, eu ainda brinquei, depois até falei assim, tem coisa que eu nem brinco mais com isso. Que na terça-feira eu falei assim, ó, aconteceu com ela, agora eu falei, só faltava acontecer comigo. Falei na terça, na quarta aconteceu. E aí ficou quarta, quinta, sexta, aí já estava saindo já. Mas o pior dia foi a quarta, que é o dia que eu mais precisava, inclusive. Está bem, está firme, está pleno, né, pela quantidade de coisas que eu tinha que fazer, e culto, e madrugada aqui, né, enfim. Mas tudo que eu tinha determinado fazer, que era espiritual, eu não adiei um compromisso. O culto que eu tinha que fazer, o atendimento que eu tinha que fazer, a madrugada que eu tinha que estar aqui, nada. Eu falei, Senhor, não, esse é o propósito dessa retaliação. Falei, mas o meu propósito é maior que essa retaliação. Então, esteja preparado. Porque tem coisas, inclusive, que a gente saber antes de viver, já por si só é um preparo. A tua mente está sendo preparado para que você tenha resistência. A tua mente está sendo preparada para que quando algo acontecer com você, você não caia pela a primeira coisa ter sido o susto. Meu Deus, não contava. Meu Deus, olha o que está acontecendo comigo. E não fica impressionado. Não deixa suas forças se esvaírem. Meu Deus, não vai. Não. Isso aqui é espiritual e eu vou resolver de forma espiritual. Você vai tomar posse de cura, você vai fazer declarações poderosas, você vai combater com oração, você vai se ungir, você não vai ficar atrás de coisas, de pessoas, e você não vai arredar o teu pé da casa e dos propósitos do Senhor. Está combinado, gente? Está combinado isso? Vamos combinar isso? Você já está preparado para que aquilo que se vier, você vai saber. Tanto que você que tem filho, você já pode esperar. Ah, mas meu filho, opa, em nome de Jesus, coloca a mão na cabeça já. Você que é pai e mãe, você tem autoridade. Em nome de Jesus, está repreendido aqui agora.
Filho, olha aqui para mim, vamos declarar, vamos ungir, vamos repreender esse mal, você está bem, isso aqui é espiritual, e não vamos aceitar. E acabou. E é assim que vai ser. Faz a tua parte, prepara o teu cavalo para o dia da batalha, a vitória vem do Senhor. Tem que dar água, dá água, tem que hidratar, hidrata, tem que tá fraco, dá comida, mas você pode ir no espiritual, porque nós estamos vivendo um momento que não é um momento comum, é um momento diferente. E em momentos diferentes acontecem coisas diferentes. Tem gente que às vezes fica um ano sem ter nada, mas quando tem, é para derrubar. Não é assim? E se você não estiver preparado, o que acontece com você? Você cai. Você tem que ter atitude espiritual. Você tem, por exemplo, você que é uma pessoa que não tem alguém com você, você tem que ter aí no teu zap, você tem que ter o contato da igreja. Se você já tem um contato de um pastor, de uma pastora, você que é mulher, você que aí já fala com um obreiro, uma obreira, é importante você ter um contato de uma pessoa dessa, que já está mais perto, junto de você, que já conhece o seu caso. Vou falar por quê? Porque tem dias que às vezes você vai orar, você percebe que a intensidade dos ataques estão maiores, você percebe que aquela reação que você teve não foi suficiente, então é onde você chama o Arão e o Ur. Estou aqui em tal lugar, eu estou fazendo isso, e vamos orar comigo aqui, em nome de Jesus. Ora por mim. Estou fazendo a minha parte humana, mas ora por mim. E assim, ligou para um, não atendeu, porque óbvio, às vezes a gente está aqui na obra, não dá. Por exemplo, se alguém estiver me ligando agora, perdeu a ligação. Se alguém estiver ligando para um obreiro que está ali, falando com uma pessoa, atendendo, ou mesmo, se ele estiver vivendo, de repente a pessoa está no banheiro, pode ser que ela esteja dormindo. Uma vez eu falei para uma pessoa, quando você liga de madrugada para um pastor, a primeira chance é que ele esteja dormindo. Não quer dizer que ele é pastor, que ele vai estar orando todos os dias na madrugada, naquele horário. Então, pode ser que ele não veja, não atenda, mas insista. Não aceita não ter aquele apoio. E não precisa depois da ligação, eu falo isso em atendimento, mas já te ensinar uma coisa, depois você liga para a pessoa, independente do horário, se ela atendeu é porque ela pôde atender. É ou não é? A gente tem que parar com essa síndrome do culpado. Quando você pede uma coisa para alguém, você pediu porque você tem dois motivos. Ou porque você tinha necessidade e não tinha condição de suprir a necessidade, ou porque você queria algo e aquela pessoa podia te fornecer. É ou não é verdade? Pedir é fazer algo que prejudica uma pessoa? Responda com sinceridade. Sim ou não? Não? Por que tem gente aqui que quando pede algo para alguém, como por exemplo, pedir uma oração, depois que pede, que recebe, a pessoa pede desculpa por ter pedido? Desculpa aí, viu, de eu ter te ligado. Nossa, mas eu liguei para a pessoa, tinha uma emergência, 1h da madrugada. É para isso que existe telefone celular. Está entendendo? Tem gente, alguém inclusive me mostrou isso, eu deveria fazer isso, mas para mim não dá para fazer. Eu até falei para minha mulher isso aí, o dia que der para eu mudar isso, eu falei, eu vou mudar, isso me provaram. Uma pessoa me mostrou o exame dela, de 2 meses atrás, o exame dela e depois o exame dela 2 meses depois, com uma coisa que ela fez diferente. E a hora que o médico viu o primeiro exame dela, falou assim, o médico falou assim para a pessoa,
Fala para mim, você dorme com o celular do lado da cama, não dorme? A pessoa fez assim, ó. Como que o senhor sabe, doutor? Ele pegou e mostrou para a pessoa. Você está vendo isso aqui, ó? Você está vendo essa proximidade aqui dessas... Eu esqueci o nome do negócio que fica tudo alterado ali no exame, mostra tudo alterado. A pessoa falou assim, o que é isso? Ele falou assim, isso aqui é a interferência da frequência do seu celular enquanto você está dormindo, e aquele é o horário que aquilo era para estar ali certinho, bonitinho, inclusive aquilo regula o seu organismo. Aí a pessoa, não, doutor, mas não fica na cama o celular, eu coloco, sabe, naquele móvel que fica do lado da cama. Ele falou, eu não me lembro agora, mas o médico falou assim para a pessoa, o correto é o celular ficar fora do cômodo que você dorme. Falei para a pessoa, mas aí também perde o propósito de ser celular, né? Que aí a gente volta ao telefone fixo. Mas a pessoa falou, eu tirei. Tirei daquele cômodo, não fica no meu quarto. Eu e meu marido, a gente tira o celular em determinado horário, né? Inclusive moram só os dois na casa, a gente deixa num outro cômodo e deixa lá a porta aberta, não que dê de frente, mas tem um corredor, e quando a gente deixa no mais alto volume para despertar a gente ouvir. Mas o exame da pessoa, o sono da pessoa e algumas coisas que a pessoa tinha já apresentava alguns problemas, a questão dela ter mudado esse hábito em 2 meses já mudou. Então, quando você liga para uma pessoa a qualquer horário, já ficou também a utilidade pública, tá? Quem pode tirar o celular da... Se eu estou falando do lado, imagina quem dorme com o celular na cama, né? Sabe, na cama ali, põe ali junto. Se você liga para uma pessoa e a pessoa te atender, vamos perder aquele hábito do culpado. Depois que você liga, independente do horário que você liga, desculpa pelo horário. Não. Eu liguei porque eu precisei. Eu liguei porque é importante. É ou não é verdade? Eu não ligo para uma pessoa se não tiver necessidade de ligar. Eu não ligo para uma pessoa para conversar com ela um assunto que não faz nenhum sentido. Eu não ligo para uma pessoa para fazer pergunta idiota, para falar de assunto que não edifica com ela. Se eu ligar para ela, tem necessidade. Então, me desculpa aí por ter te ligado. Não. Você me atendeu, né? Que bom que você atendeu. Se eu atender uma pessoa porque eu posso atender, ainda que seja para falar, você está me ligando, eu não posso te atender agora porque eu estou numa situação que não dá. Quando eu puder, eu te retorno. Mas é assim. Então, eu estou falando isso porque, de repente, você já deixou de fazer uma ligação para receber uma oração, para pedir ajuda, para pedir apoio, e não deve. Peça. Manda mensagem. Liguei, a pessoa não me atendeu. Então, manda uma mensagem escrita, com letras. Porque, de repente, se a pessoa não atendeu, é porque ela não está podendo ouvir, não está podendo falar no ambiente que ela está. Mas, de repente, você manda uma mensagem, sou eu, fulano de tal, fulana de tal, estou passando por isso, estou precisando de ajuda de tal maneira. A pessoa ela vai dar, dá licença, gente, aqui, estou numa reunião, estou, sei lá, num lugar, num compromisso, dá licença, a pessoa vai pegar, vai sair, fulano, você me ligou, não te atendi por isso, mas vamos lá. Está entendendo? E a igreja é para isso. Então, não espera você ficar na pior situação. Teve a situação, já vem. E claro, não deixe de vir, de buscar essa ajuda, de pedir oração com imposição de mãos, de ter esse trabalho para que esse mal seja expulso, para que ele seja repreendido e expulso da sua vida. Vamos aqui para Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés, eu
escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que lhe ordenei: a tenda do encontro, a arca da aliança e a tampa que está sobre ela, e todos os outros utensílios da tenda, a mesa com os seus utensílios, o candelabro de ouro puro e os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com os seus utensílios, a bacia com sua base, as vestes litúrgicas, tanto as vestes sagradas para Arão, o sacerdote, como as vestes para os seus filhos, quando servirem como sacerdotes, e o óleo para as unções, e o incenso aromático para o lugar santo. Tudo, repita comigo, tudo deve ser feito exatamente como eu lhe ordenei. Essa passagem é nada menos do que fantástica, inspiradora, poderosa. Ela é quase que uma leitura palpável. E eu digo para você por quê. Moisés ficou 40 dias no Monte Horebe ali. Lembra? A região ali. E o que ele recebeu? Ele recebeu as leis de Deus, e enquanto ele estava na intimidade com Deus, Deus foi dando para ele a revelação de cada detalhe que deveria ter no templo do Senhor. O tabernáculo. A quem Deus deu isso, gente? A quem? Acabamos de falar agora. A quem? Moisés. E Moisés, quando a gente vê aqui no Êxodo, quando Moisés falou, ele foi dando esses detalhes. Por quê? Porque Deus mostrou para ele. Deus mostrou, Moisés, você vai fazer o templo de tal medida, em tal largura, tal altura, tal comprimento, tal espessura. Você vai fazer com a distância de uma parte interna da externa com tal distância. Você vai colocar lá a pele do cordeiro, você vai cobrir. Você vai fazer cortinas de tal cor, de tal forma, com tal tipo de costura, com filamentos de ouro, o tecido vai ser o linho, vai ser de tal cor. E aí, todos esses materiais que nós acabamos de ler, Deus mostrou para o Moisés. E por isso que é fantástica essa passagem. Moisés não passou uma linha dentro do buraco da agulha. Ele fez alguma dessas coisas? Alguma delas ele fez? Essa é a primeira palavra que nós temos nesse propósito. E eu quero que você lembre dela até o dia 31. Bezalel. O Bezalel é o favor que Deus dá para aquilo que Ele manda a gente fazer. O que Deus te mandar fazer durante esses dias, espiritualmente falando, o que Deus te der direção para que você coloque em ordem a tua família, depende se é tocado pelo Espírito Santo. Isso aqui você vai mudar agora, você vai ser esse marido que você não foi até hoje.
Ó, minha filha, você vai ser a mulher que você não foi até hoje. Ó, você vai pegar o que seu cônjuge tem falado, reclamado, as coisas pelas quais vocês vêm brigando há muito tempo e que vocês, por causa disso, não têm paz. E você simplesmente vai ser outra pessoa agora. Você não vai mais pegar no pé por causa disso, você não vai mais deixar isso desse jeito, você não vai mais agir dessa maneira, você não vai mais ter esse comportamento, você não vai mais trazer tal coisa para a tua casa. Às vezes, quando a gente se depara com muitas coisas para fazer, principalmente muitas coisas para fazermos diferente, quer dizer, fazer diferente é mudança, é ou não é verdade? Fazer diferente é mudança. A primeira coisa que vem, e essa é a tentação, é a pessoa, ela se focar na obra do diabo. A primeira obra do diabo qual que é? É o negativismo. Eu não vou conseguir fazer tudo isso. Não, eu não consigo. Eu não sei se é assim. Quantas pessoas que o Espírito Santo já falou com elas? Meu filho, a partir de hoje você vai ser assim. Você vai ser esse pai. Você vai ser esse marido. Minha filha, você falou da sua mãe, meu Deus, você falou, mas olha aí. É como se o Senhor fizesse assim, ó, olha o espelho aí, olha o espelho. Você está fazendo igual a sua mãe, você está ficando igual a sua mãe. Você está tendo a atitude da sua mãe. Faz diferente, faça certo. Faz de tal forma. Se a pessoa ainda estiver na carne, ela vai se focar na obra do diabo. Não dá, não consigo. Ela vai se apegar àquela memória que está meio viva, meio morta, que ela tem na mente dela. Talvez eu tentei, não deu certo. Já ouvi tal pessoa que fez isso. Foi muito difícil. Nem ela conseguiu. Tudo que Deus nos dá direção, Ele vai nos dar condição. O Moisés, ele viu coisas, ele viu detalhes, ele viu o tabernáculo, ele viu instrumentos, ele viu materiais que ele nunca tinha visto. E Deus deu a ele a capacidade de reproduzir falando. E deu a capacidade a Bezalel de reproduzir fazendo. Deus está liberando esse tipo de unção. No caso do Bezalel, foi uma unção artística. Ele teve capacidade. Ele foi dotado por Deus, pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, com destreza, habilidade, repita comigo, plena capacidade para executar todos os trabalhos. Não foi isso que ele recebeu? O Deus, o Espírito do Deus, que deu a Bezalel, porque o propósito era para Deus, é o Deus que está falando conosco também. Então, neste momento, já feche os seus olhos, por gentileza. Põe a mão na sua cabeça. E tudo aquilo que para você agora está sendo pesado, pensar. Tem coisa que quando você ouviu, já agora há pouco, que quando eu falei, se o Espírito Santo te der tal direção para fazer, quando você pensou, quando você imaginou assim, vou ter que fazer isso lá na minha casa, vou ter que fazer isso no meu casamento, vou ter que fazer isso lá no trabalho, você pensou, já te pesou. Você vai colocar a mão na sua cabeça agora, você vai tirar, num ato profético, vai dizer, Senhor, eu estou tirando todo o peso agora, da minha mente, dos meus pensamentos, todo o negativismo e toda obra maligna eu estou tirando agora. Sai da minha mente em nome de Jesus. Vamos? Tira agora da sua mente isso. E você vai dizer agora, com a mão na sua cabeça, Senhor, eu recebo essa unção agora. Eu recebo unção para executar todo tipo de trabalho que o Senhor quer que eu execute. Todo tipo de trabalho eu recebo agora. Meu Deus, eu vim
Eu estou aqui, e eu creio que essa palavra é para mim em nome de Jesus. Essa palavra é para mim. E você tem que tomar posse dela agora. Senhor, eu estou recebendo agora, profeticamente. Eu estou colocando a mão na minha cabeça, mas essa é a tua mão. O Senhor está me dotando com uma capacidade de ver, de raciocinar, de pensar, de arquitetar, de projetar, de criar, de gerar, de aliviar a minha própria vida com meios, com métodos, com pessoas, com ferramentas, com condições que eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. A unção de Bezalel está sobre mim em nome de Jesus. E eu vou usá-la durante todo esse mês de dezembro. Amém? Eu tomo posse disso. Quando eu ouvi essa palavra hoje, na hora, de verdade, depois até falei com alguém, eu falei assim, se o culto tivesse durado hoje 20 minutos, eu falei, eu já teria sido, falei, para mim, eu falei, amém, pronto. Falei, meu primeiro dia do propósito já valeu o ingresso. Paguei caro, primeira fila ali, ó, falei, mas valeu o ingresso. Verdadeiramente eu tomei posse disso. Eu creio nisso. Bezalel, falei, olha, Deus é perfeito, Bezalel. Deus deu ao Moisés, a gente não vê o Moisés falando que ele ficou tenso com isso. É como se Deus te mostrasse algo agora que você nunca viu. E você pensa, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Tem coisa que se você ficar na mão, você não sabe consertar e você já viu, já pegou nele. Já. E o Moisés ali, ó, mas Deus deu visão para um e Deus deu talento para o outro. Deus está capacitando. Agora, coloca o teu foco em Deus. Coloca o foco da sua fé no que Deus está fazendo. Isso aqui já é obra de Deus. Você crê? Isso aqui já é obra de Deus. Ideia, visão, alívio. Gente que vai chegar para aliviar. Tem gente aqui que vai ver a capacidade que vai ter como a do Bezalel, que vai começar a resolver coisas, vai começar a fazer coisas, vai começar a criar coisas. E tem gente que vai ver, depois de ter ouvido isso, porque se acontecesse antes, a pessoa ia dizer assim, ah não, já aconteceu comigo, não. Agora você vai ver, quando chegar o Bezalel na tua vida, de tudo aquilo que Deus te deu para você fazer, você vai ver que chegou a pessoa certa. Ó, vou pedir uma coisa para você, não perde o Bezalel. Amém? Não perde o Bezalel. Tem gente aqui que está na condição do Bezalel e tem gente aqui que está na condição do Moisés. O que eu quero dizer com isso? Saiba ver se Deus te deu algo ali, bastante coisa, e vai fazer tal, e você vê que apareceu aquela pessoa certa, para a obra certa, com a qualidade certa, com a visão certa, alinhado ao teu propósito. Tem gente que é Bezalel e tem gente que vai ver e vai identificar alguém na vida como Bezalel. Eu falei isso esses dias, o mês passado, na verdade, para uma pessoa. Depois de um trabalho muito forte que a bispa fez com alguns internos, eu falei isso para uma pessoa. Eu falei assim, ó, saiba, ainda usei uma comparação, falei, você sabe o que tal pessoa tem muito boa? Eu falei assim, que tanto eu como você deve aprender com ela. E a pessoa disse, não, eu falei assim, ele delega muito bem. E quando tem uma pessoa que faz algo que é o que a pessoa é boa para fazer, ele passa aquilo para a pessoa faz, e a pessoa ganha com aquilo. A pessoa ela tem o crédito daquilo, porque aquilo melhora
o trabalho dela, a área dela, o setor dela, a situação dela, e aquilo explode. A pessoa depois ela cresce, porque ela soube delegar, liderar, conduzir, deixar ir até onde tem que ir, não deixar até onde não tem que ir. Eu falei, pega esse exemplo. Que tem coisa que não é para você, tem coisa que não é sua, e tem coisa que você está na área que não é sua, fazendo que não é para você, você está fazendo uma coisa bem feita, perdendo tempo e oportunidade. E tem gente aqui que Deus está falando isso. Chega, você não vai terminar esse ano perdendo tempo e oportunidade. Tem coisa que Deus está falando. E eu tinha que falar isso, que tem gente aqui que está saindo dessas portas o Bezalel. Mas tem gente que vai sair daqui para valorizar o Bezalel. Porque o Bezalel veio para aliviar a sua vida. Para cumprir com propósitos e você assumir o teu lugar, fazer o que você tem que fazer e dar resultado onde você é bom. É assim que Deus trabalha. Deus não é poderoso para ter dado esse mesmo talento para o Moisés? É ou não é? Vamos imaginar se o Moisés fosse fazer tudo isso. Ele ia fazer o que ele tinha que fazer? Sim ou não? Então, gente, vamos ser capazes de fazer isso aqui, Tem coisa que hoje é dia da gente fazer isso aqui, né, Pegar mesmo, segurar. Mas tem coisas também que agora é o momento de você fazer isso aqui, com toda segurança. Soltar. Quem está entendendo a palavra? Então, agora, que você já vai tomar a decisão. Estou soltando. E estou identificando, agradecendo a Deus pela vida do Bezalel, e inclusive estou sendo grato por ela. E gratidão não é a camiseta que está escrito, não é uma palavra, gratidão é atitude. Quando a gente é grato por algo, a gente valoriza aquilo. De todas as formas possíveis. Vamos para a palavra do propósito. 2 Crônicas 20. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo? E a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram.
Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, os levitas descendentes dos coatitas e dos coreitas levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, para onde se avista o deserto, e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas, e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beracá, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beracá. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Todo 1º de dezembro a gente traz essa passagem. 1, 2, 3. Qual amonita, qual moabita e qual meunita que você não vai levar
para o próximo ano com você. Josafá estava lá, na dele. Não que ele procurou problema, ele não saiu atrás de arrumar encrenca com alguém. Ele estava lá. Quando ele ficou sabendo daquilo, já ficou assustado. Porque, racionalmente, como que eu vou lutar contra eles? Eu não conseguiria lutar contra um. Mas estão vindo 3. O que esse homem faz? Ele não entrou em desespero, ele ficou com medo, ele ficou alarmado, ele ficou preocupado. Sim, reação humana. Mas a reação humana, ela pode se tornar o combustível que às vezes faltava, diga comigo, para eu fazer mais do que eu fazia para Deus. Diga, Deus chegar mais perto. Aproximar mais. Não é isso que está escrito? Aproxime-se de mim e eu me aproximarei de vocês. A gente não vê. Essa é uma verdade. A gente não vê o Josafá, não tem um relato aqui no período do reino dele que ele fez isso aqui, que ele fez dessa vez. Tem? Não. Mas agora que aconteceu isso, que estava desse jeito, que a situação chegou nesse nível, o que ele fez? Eu vou para o tudo ou nada, mas eu vou para Deus. É isso que tem que acontecer agora. Neste mês de dezembro. Talvez, na vida de alguns que nunca fizeram propósito, e alguns até que já fizeram propósito, tem que ser mais forte do que nunca. Como nunca, inclusive. Como você nunca fez. Como você nunca se dedicou. Com a intensidade que você nunca aplicou antes. Porque o Josafá nos mostra que funciona. Faz o seguinte, para tudo agora. Para o campo, para o comércio, para o que estiverem fazendo, eu quero aqui. Eu quero do mais velho até a criança que mama. Onde, meu senhor? Meu rei, onde? No pátio do templo. Até aqui o Josafá não era também. Não foi até aqui o exemplo. Mas o bom é que daqui para frente ele foi. Então esse não é o momento daquela culpa, mas esse ano eu não fiz isso, esse ano eu quebrei meu voto, esse ano, eu não fiz o projeto, esse ano, eu fiz tal coisa, esse ano eu tive tal problema, esse ano eu estava meio morto, tá bom, estava. Se levanta agora. Decida vir para o templo, mas eu já estou, continuar. É intensificar. A palavra é bem essa, é fazer como nunca fez. É colocar mais força. É acreditar que você não está aqui por acaso, que você não está ouvindo e, principalmente, não está recebendo, entendendo e sendo queimado aí pelo Espírito Santo como está, por acaso. O que você tiver aí sentindo para fazer, eu vou fazer esse mês, faça. E não é para mim, você vai fazer para Deus. Josafá convocou todos, vão para o templo. E no templo, ele foi apresentar ao Senhor as suas firmes razões. Senhor, o Senhor nos deu a terra onde nós estamos. Quando nós passamos lá pela terra destes que agora estão nos atacando, o Senhor não deixou a gente atacar, a gente respeitou, mas o Senhor disse que quando tivéssemos um problema pela espada, pela peste, pela praga, pela guerra, que nós viéssemos aqui, onde nós estamos no teu templo, e que aqui estariam os teus olhos e atentos os teus ouvidos. Senhor, agora olha para eles, porque eu aqui como líder e o meu povo, nós não sabemos o que fazer, mas olha aqui, Senhor, os nossos olhos agora se voltam para Ti. Ele orou a Deus, ele buscou a Deus, de repente aparece o profeta. O Senhor está dizendo que essa batalha não é de vocês, mas é dele.
Vocês vão descer, eu vou instruir vocês. Vocês vão descer para o lugar de batalha, vocês vão enfrentar, mas vocês não vão lutar contra eles. O Senhor lutará essa batalha, mas vocês vão ter que ter coragem. Nessa palavra que vocês estão ouvindo, vão descer para o lugar de enfrentamento e os olhos de vocês verão a glória de Deus. Vocês vão louvar a Deus, vocês vão entoar louvores a Deus e os olhos de vocês, a boca de vocês vai cantar a Deus, cânticos de alegria, de gratidão. E os olhos de vocês verão a vitória que Deus vai dar a vocês. Josafá, naquele momento, ele podia ter dito, mas espera aí, só louvar? E arma, e estratégia, e reforço. Diga, ele não questionou. Diga, em dezembro, eu não questionarei. Não vai questionar? Hã? Quem aqui faz um voto que não vai questionar em dezembro? Hã? Não questione. Você entendeu o que acabou de acontecer aqui agora? O Josafá, com certeza, gente, com certeza, ele não pediu o tipo de resposta que ele recebeu de Deus. Quando a gente entra num clamor como esse de Josafá, o que você espera receber? Hã? Vamos dar um exemplo como se fosse alguém hoje. Senhor, eu estou com um boleto, meu Deus, que venceu dia 30 de novembro. A minha gordura é que foi sábado. Quer dizer que se eu pagar amanhã, Senhor, está dentro. É ou não é? Hã? Boleto que venceu dia 30 de novembro. Pagar amanhã tem juros? Não. Primeiro dia útil, é ou não é? Ah, Senhor, me ajuda tal. O que você espera que aconteça? Que venha? O que é isso aqui? Dinheiro, condição, né? Cai na conta, um Pix, um dinheiro que você não contava, tal. Imagina que Deus fala assim para você, tá bom, você vai ver isso resolvendo. Tá bom, Senhor, o que eu faço? Canta. Desculpa, Senhor, como é que é? Você vai cantar. Mas o Senhor não vai mandar eu fazer alguma coisa? Pegar uma água ali no centro, vender uma bala, ligar para alguém, para falar alguma coisa, sei lá, se a pessoa não quer fazer um negócio, cobrar alguém que está me devendo também, que ajuda, o Senhor me lembrar alguém. Não. Canta. Você vai me louvar, agora você vai ficar envolvido comigo. Você vai se focar agora em mim. É o espiritual agora. Essa situação é espiritual. Ela vai ser definida de forma espiritual e você vai ver. O Senhor não disse como ele derrotaria, ele só disse o que eles tinham que fazer. Sabe o que isso mostra para mim e mostra para você? Deus vai dar as direções que nós precisamos para ter vitória. Mas essas direções não vão ser as direções que a gente gostaria, esperaria receber. Que eu te dei o exemplo aqui, de se fosse um de nós, o que a gente estaria esperando como uma resposta, para pelo menos trazer para a gente algum tipo de garantia. É ou não é verdade? Deus falou, vocês vão cantar, vocês vão louvar, e vocês vão descer para o lugar, quer dizer, você vai para o lugar onde a situação vai acontecer, você vai para lá, não vou mandar você fugir, sair daí, você vai para lá, mas vocês vão louvar. E isso nos mostra que a prioridade é espiritual nesse mês. Cada direção que você receber de Deus, e a primeira delas é estar no lugar. A primeira delas é o templo. É você estar no templo, é você fazer. Ah, eu não tenho, já falei que eu não tenho como estar. Você vai estar num culto, dá um jeito. Você vai esticar de um lado, de outro, vai começar teu dia mais cedo, vai terminar mais tarde, mas você vai estar no espiritual. Prioriza o espiritual. A gente está
iniciando ainda, não iniciou, está tendo núcleo, está tendo alguns trabalhos, né, ali, a lá pandemia, lá nos Estados Unidos, e o povo está sendo desafiado, igual foi desafiado aqui o Josafá e o povo de Israel. Essa semana teve alguém que balançou lá que, meu Deus, se eu passar a madrugada na igreja, não era nem toda a madrugada, era até um horário da madrugada. E a pessoa deu uma hesitada, que é natural do ser humano. Amanhã é o dia mais puxado para mim, no meu trabalho. O dia mais puxado, fisicamente. É o dia que a pessoa tinha uma maior quantidade de serviços durante toda a semana, era aquele dia. Mas aí a pessoa lembrou, tá, ó, vem porque Deus vai honrar, vem porque Deus vai honrar, vem porque Deus vai honrar. Esse é o tipo de testemunho que lá na frente, quando você ouvir, você vai lembrar. Porque hoje esse testemunho ele é contado assim, a pessoa hesitou, tal, acho que eu não vou, não sei, mas falou, tá bom, eu vou porque não quero depois me arrepender. Foi. A pessoa depois ela fez questão de mandar o testemunho. Eu tive mais força para trabalhar durante todo o dia e terminado o meu trabalho eu ainda estava muito bem, muito ativo, do que quando eu durmo toda noite. E o medo era esse, porque a pessoa que vive do que faz, literalmente, trabalhou, recebeu, pagou conta, né? E como se diz, nem o direito socorre aos que dormem, nem os boletos, né? Dormiu, perdeu. Então, a pessoa, eu não posso perder um trabalho, perder uma é perder toda, né? uma carteira, enfim. Mas a pessoa, no fim, acreditou, pois ele fez questão, mandou. Olha, eu vi a graça de Deus. Faz sentido? Não. A gente, às vezes, aqui sabe como que é, quando você passa uma madrugada, vai até um horário, você fica com o teu dia mais, né? Aquele dia mais lento que eu falo, a cabeça mais lenta, você fica mais cansado, tal. Há dias e dias, momentos e momentos, tem dias que Deus te fala, eu quero que você levante, eu quero que você ore, eu quero que você vá para a igreja orar. Esses dias teve uma pessoa que apareceu aqui na madrugada, a igreja não estava aberta. Você vai falar assim, como é que vocês sabem que a pessoa veio? Porque foi um dia que só entre nós aqui a gente falou, vamos orar na madrugada, e você vê como foi Deus. Porque você vai falar, alguém avisou a pessoa, não avisou, porque não deu nem tempo disso. Foi um negócio entre nós, que a gente, vamos fazer. E a pessoa apareceu, de repente aparece, e liga para um que também foi Deus, porque só um estava com o celular, a pessoa bem ligou para o que estava com o celular. E será que tem alguém na igreja para abrir o portão para mim? Que eu queria muito, Deus me falou para eu ir para a madrugada orar. A pessoa falou, olha, a gente está aqui orando, viemos para orar, tal. Então, vamos orar. Ou seja, um negócio desse aí é tudo, como se diz, o incrédulo cético, a pedra, né? Não Pedro, a pedra vai dizer assim, tudo coincidência. Mas que boa coincidência, né? Porque os resultados que vêm depois são maravilhosos. Esse é o tipo de pessoa que lá na frente vai ter coisas que ele não vai entender, que não vão fazer sentido para o bem, mas ele vai lembrar, quando Deus mandou ficar, eu fiquei, quando Deus mandou eu dar, eu dei, quando Deus mandou eu andar 1 milha a mais, eu andei. Não fazia sentido. Que sentido faz isso aqui? Eu preciso vencer pessoas, eu preciso vencer inimigos, homens armados, com sangue nos olhos, e Deus fala para eu cantar, tocar, vai. Mas não era o louvor, o cantar, aquilo era o quê, gente? Se eles louvassem, o que eles estariam fazendo? Obedecendo. E a obediência seria a manifestação da confiança em Deus. Eles estariam dizendo, né, Senhor, eu confio no que o Senhor falou. E aquela dependência espiritual, pois foi o que aconteceu. Eles não se preocuparam com armas, não se preocuparam com estratégia, não se preocuparam em ficar num lugar, numa posição, uma posição favorável. Eles foram para o lugar que Deus mandou e foram louvando. Escolheram pessoas para os melhores louvores, não cantaram cânticos de guerra, cantaram cânticos de alegria e de gratidão, e foram, e viram. E aquele que era o vale de Baca, que é o vale de lágrimas, passou a se chamar Vale de Beraca, que é o Vale de Alegria. Gente, Baca
esse lugar de lágrimas, de dor, de sofrimento, de perda. Não é o lugar para nós. Você pode parecer e pode você estar caminhando para lá, tudo indicar que você tem que ir para lá, você tem que ficar nesse lugar, mas esse não pode ser o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida é Beraca. E é isso que Deus está querendo que seja a sua vida. Que você creia, que você dê a Ele esse mês, que você confie, que cada direção que Deus der a você, que você receba e fica em paz com ela. Eu vou fazer o que Deus está mandando. Porque Baca não é lugar para nós, não é o nosso estilo de vida. Beracá, sim. E Deus está dizendo que Ele vai nos tirar de Baca para nos levar, para nos colocar em Beraca. Pela fé. Por atitudes de obediência. Por uma dependência dEle. Por fazermos a nossa parte espiritual nele. E então Ele vem, Ele luta batalhas por nós, Ele nos dá livramento, Ele nos dá vitórias e Ele nos enche de alegria e dos despojos dos nossos inimigos. Nós não temos inimigos para tirar deles ouro, prata, armas, ferramentas, tesouros. Mas tem coisas que estão chegando na nossa vida que ao final vão se mostrar que fizeram parte de um grande plano de Deus, de promoção, de crescimento, de grande vitória, de grande honra na vida de pessoas. Porque nós lemos aqui, eu fiz questão de ler toda a passagem, para que você visse que quando o povo ficou sabendo de tudo o que aconteceu, houve grande temor, e o reino de Josafá teve paz em todas as suas fronteiras. Ele foi atacado por uma, mas por causa daquela batalha e da atitude espiritual deles, eles tiveram paz em todas as fronteiras, nenhum inimigo mais ousou atacá-lo. E assim tem que ser na sua vida. Aquele que é o problema de uma área, ou como nós vamos apresentar a Deus dessas três áreas, essas três situações, tem que trazer para nós honra, alívio, bênção, até nas áreas que elas não fazem parte. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito aí, coloca no seu coração. Se você já preencheu ele, perfeito. Se você não preencheu, não deixa passar de hoje. Você vai escrever aqui as três coisas. Além de escrever o seu nome, você vai escrever as três coisas que já estão aí no seu coração, que você não aceita levar para 2025. Que você tem em Deus esse mês de dezembro para obedecer o Senhor, para chamar a atenção de Deus, para orar por isso. E eu insisto, você que até então não tinha entrado nesse propósito, entra hoje. Não deixa essa chance passar não. Eu não fiz, eu não sei. Entra no propósito. É você se dedicar em oração. É você se determinar, não, Senhor, eu não vou deixar essa oportunidade passar, eu não vou deixar esse portal fechar na minha vida. Eu já fiz outros. Esse tem que ser o melhor da sua vida. Você pode ter se dedicado em algum, você pode ter feito algo. Esse você tem que fazer mais. Esse você tem que se derramar mais. Esse você tem que colocar mais força. É o que eu mostrei para você que o Josafá fez. Até então não tinha convocação, não estava todo mundo junto. Agora ele não chamou só homens, ele chamou todos. Vamos para o templo. Vamos orar ao Senhor. E o que eu estou te chamando para fazer é isso. Eu não estou chamando ninguém para atravessar o rio Tietê na noite fria. Não estou dizendo para você ter uma atitude imprudente. Não estou falando para você, limpa a sua conta bancária agora e deixa todo o seu dinheiro. Não, estou dizendo, vamos orar a Deus. Vamos chamar a atenção de Deus. Vamos lutar com recursos espirituais.
que é o que o Senhor está fazendo. É o que o Senhor está falando. Vamos apresentar a Ele o nosso melhor. Meu Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, por esse propósito da mudança que nós temos o privilégio, eu tenho o privilégio, de começar, meu Deus, de estar aqui nesse primeiro dia do propósito, buscando, clamando, declarando, pedindo, meu Deus, batendo na tua porta. E eu apresento aqui agora e consagro, meu Deus, a vida, consagro o propósito, consagro, meu Deus, o mês de dezembro de cada um de nós ao Senhor, pedindo, meu Pai, essa unção de Bezalel, pedindo graça, pedindo favor, pedindo visão, pedindo temor, pedindo, meu Deus, força, resiliência, para que o Senhor, meu Pai, veja em nós o que espera ver em nós, para que o Senhor receba de nós, meu Deus, o que já está nos dando condições de entregarmos ao Senhor, de termos a atitude certa, de darmos os passos certos, principalmente os de fé. Eu te apresento agora cada um desses 3 itas, Senhor. Amonitas, Moabitas, Meunitas, meu Deus, e eu declaro que o Senhor os derrote, que o Senhor, meu Deus, venha derrotar cada um dos nossos inimigos. E eu não sei quais são os itas dessa pessoa, eu não sei em qual área é, se é na área espiritual dela, se é na financeira, se é na família, se são, meu Pai, nos negócios, na empresa, se tem algo específico, mas eu creio no mesmo Deus que ouviu, que atendeu e que respondeu com vitória a oração do povo de Judá, de Jerusalém, por meio de Josafá. Eis-nos aqui, meu Deus, como Josafá, no teu templo, na tua casa, usando esse recurso que nós temos para chamar a tua atenção, para que, como nós estamos nos voltando para o Senhor, que o Senhor se volte para nós. E eu declaro, meu Deus, que o Senhor venha dar desde hoje, o primeiro dia desse propósito. Eu declaro e eu profetizo que todos os dias venhamos ter, meu Pai, notícia, testemunho, meu Deus, de vitórias, de amonitas caindo por terra, de amonitas e moabitas destruindo os meunitas, de, meu Pai, um depois destruindo o outro, do Senhor curando, libertando, transformando, abrindo portas com portas, trazendo, meu Pai, aquilo que era impossível até essa pessoa, libertando ela, meu Pai, de prisões de anos, prisões emocionais, mentais, meu Deus, de doenças sendo curadas, meu Pai, enfermidades sendo saradas, de familiares voltando. E como o Senhor tem nos falado, o Senhor tem uma grande obra espiritual e financeira para o teu povo, Senhor. E eu declaro, meu Deus, que o teu povo vai cavar cisternas, mesmo não tendo tido, meu Pai, nenhuma notícia para fazer algumas coisas, para dar alguns passos, mas vão cavar cisternas, e o Senhor, meu Deus, vai providenciar a água para enchê-las. Eu declaro que o Senhor vem encher as cisternas espirituais, que o Senhor vem encher as cisternas, meu Deus, financeiras, que o Senhor vem encher as cisternas de negócios, e que o povo, meu Deus, que está nesta fé, veja a glória do Senhor, e que saia do estilo de vida de Baca, para viver em Beraca, para viver, meu Pai, com alegria, para terminar esse ano e dizer, independente do que aconteceu até aqui, mas do que vai acontecer até o fim deste ano, poder, meu Pai, afirmar de forma a olhos vistos, este foi o melhor ano da minha vida. Que o Senhor, meu Pai, cumpra com cada uma dessas verdades, que o Senhor traga a existência, que o Senhor derrote inimigos, que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor abençoe, meu Pai, áreas da vida dessa pessoa, em que ela está em apuros, que ela está, meu Pai, envergonhada, que ela foi humilhada, áreas que ela foi ameaçada. Quantos aqui, meu Deus, hoje, estão sob ameaça? Tem determinada parte da vida dessa pessoa que está ameaçada,
dela perder a terra dela perder a vida dela perder a família dela perder, meu Deus, algo que ela conquistou e que eu não aceito a perda. Eu declaro, meu Pai, que essa situação veio para terminar com alegria e para que ela termine com honra e ainda levando, meu Deus, os despojos dos inimigos dela. Que o Senhor venha curar, libertar, prosperar, abrir portas, enviar, meu Pai, mostrar caminhos. Envia, meu Deus, o Bezalel para aqueles que necessitam de um Bezalel para executar todas as direções e ser, meu Pai, uma bênção e um instrumento de bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o nosso povo. Eu concordo, meu Pai, com cada oração, com cada clamor de mudança, porque eu concordo com essa pessoa e declaro que cada uma dessas três coisas sejam mudadas, transformadas e abençoadas na vida dela, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê vitória e grande livramento. Eu declaro, meu Pai, que cada um, meu Deus, que cada oração seja respondida, atendida, e que esse seja o melhor fim de ano e o melhor ano da nossa vida até então, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.